Informação agora sobre Jair Bolsonaro. O ex-presidente iniciou o processo de extensão do visto de turismo nos Estados Unidos. O pedido foi feito na última sexta-feira e a apuração do Matheus Meireles, que conversa agora com a gente e vai trazer em detalhes essa informação. Matheus. Oi, Carol. Pois é, esse pedido de extensão do visto de turista foi feito na última sexta-feira e o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo representado nesse processo pela empresa AG Immigration. Caso a permissão seja dada, Jair Bolsonaro poderá permanecer em território norte-americano por pelo menos mais 6 meses. Ele que está em Orlando desde 30 de dezembro, quando deixou o país às vésperas de deixar o governo, O visto diplomático, o qual ele usou para entrar nos Estados Unidos, venceu nesta segunda-feira, 30 dias após a entrada no país. Por isso, ele teve que fazer esse pedido, para a extensão do visto para turista. Esse visto ele foi concedido a ele pelo cargo de presidente da República, cargo que exerceu de 2019 a 2022. No último sábado, o senador Flávio Bolsonaro, do PL, filho do ex-presidente, afirmou que não sabia ainda da situação do visto do pai, mas que ele teria que fazer esse pedido de extensão em algum momento. No início deste mês de janeiro, o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, afirmou que pessoas que entram no país com o visto tipo A de diplomatas e chefes de Estado precisam fazer esse pedido de extensão para outro tipo de visto no prazo de 30 dias ou precisam deixar o país. Por isso, neste momento, o ex-presidente Jair Bolsonaro fazendo esse pedido. Até o momento, ainda não há um prazo específico para a resposta da imigração norte-americana no que diz respeito à concessão ou não desse visto de turista ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Carol. Obrigada, Matheus. Apuração do Matheus Meireles, que vamos agora analisar com Yuri Pita, Leandro Rezende e Larissa Rodrigues. Yuri, como muito bem lembrou aí o Matheus Meireles, a declaração de Flávio Bolsonaro quando questionado quando é que o pai voltaria ao Brasil. Olha, pode ser amanhã, pode ser daqui a 6 meses ou nunca. O que pesa nessa definição do prazo de Bolsonaro para voltar ao Brasil? Bom, primeiro, toda essa parte burocrática dá em relação às autoridades americanas ao visto, mas a questão política é crucial nisso, a política e a jurídica, diante da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Do ponto de vista político, do quanto a sua liderança, desde que ele perdeu a eleição no fim de outubro, aqueles 2 meses de quase um longo silêncio, poucas falas públicas, aquele tom de mistério e, mais uma vez, esse tom sem deixar ali, mantendo uma certa expectativa e, ao mesmo tempo, sem ser assertivo em relação a prazos da sua permanência fora do país e de uma eventual volta ao Brasil para assumir a posição de liderança política que o PL espera dele, os seus aliados esperam de Bolsonaro essa postura e que agora fica pelo menos com essa expectativa de, a depender do prazo que ele vai ter com esse novo pedido de visto para permanecer nos Estados Unidos, o quanto isso vai ser definido, qual é o prazo que vai ser permitido a ele ficar nos Estados Unidos e se eventualmente depois disso, a depender de como as coisas andem, aqui no Brasil do ponto de vista político e jurídico, lembrando que o ex-presidente tem uma série de inquéritos no Supremo Tribunal Federal ainda ao longo do seu mandato e agora, depois do 8 de janeiro, também pesa sobre ele uma série de questões, potenciais investigações que levem a complicações jurídicas. Claro que isso tudo vai acabar vão pesar na hora de Bolsonaro decidir se volta para casa ou se vai escolher um outro destino pelos próximos meses. Ô Leandro, em que medida essa demora para voltar ao Brasil dificulta a ideia de ter Bolsonaro como a grande figura centralizadora da oposição aqui no Brasil? Essa demora mostra que ele não está muito afim de ocupar esse papel, né, Carol? Porque, assim, o PL, no começo do ano, alguns integrantes da legenda me diziam o seguinte, olha, ele vai voltar para poder participar, de alguma maneira, dos debates sobre a sucessão no Senado e na Câmara dos Deputados. Pois bem, quarta-feira vem aí a eleição e, até que apareça algo muito revelador, o Bolsonaro não se envolveu na eleição do Rogério Marinho, na disputa que um senador que foi seu ministro
que vocaliza pautas que lhe são caras e que é do seu partido, o Jair Bolsonaro não se envolveu nisso, está lá nos Estados Unidos, né? Claro que alguma articulação de bastidor ele deve estar participando, mas não é do feitio do ex-presidente. Quando ele era deputado federal, ele não era dado a ser líder de nada, ele era um deputado que era ali do baixo clero e que, diante de uma série de condicionantes, conseguiu se capitalizar um sentimento no país e conseguiu chegar à presidência da República. Mas essa disposição de fazer o jogo político e se tornar alguém que possa liderar uma oposição a um governo, de fato, não faz parte da trajetória política de Jair Bolsonaro até aqui. Claro que ele pode vir a ocupar esse papel, mas, pelos sinais que tem dado desde que perdeu a eleição, não parece muito interessado nisso. O PL, por sua vez, né, faz um jogo duplo. Valdemar Costa Neto nos concedeu uma entrevista aqui ao nosso colega Gustavo Uribe, na qual ele diz que Bolsonaro é super importante para o partido, fala que quer que o ex-presidente volte, ao mesmo tempo em que lança outros nomes para disputar a presidência da República em 2026. Diz que Bolsonaro é importante para a eleição municipal em 2024, porque pode ajudar ali uma série de prefeitos a se elegerem, mas coloca Michele Bolsonaro como uma possível candidata em 2026. É um jogo duplo, porque o próprio ex-presidente faz esse jogo duplo, né? Se manifesta raramente, apareceu agora falando do cartão corporativo, raramente tem aparecido, mas está aí, orbitando a política, não descartou em nenhum momento que vai ocupar esse papel de liderança da oposição, mas não dá nenhum sinal claro de que quer isso para si, de que vai voltar ao Brasil para fazer esse papel. E aí a política, né, a gente que acompanha sabe bem disso, não tem nenhum vácuo. Se ele não aparecer para fazer esse papel de liderar a oposição, outra figura vai com certeza aparecer. Ô Larissa, como muito bem lembrou o Leandro, um dos concorrentes da presidência do Senado foi ministro de Bolsonaro. Para o bem ou para o mal, o quanto que a ausência de Bolsonaro pesa na articulação de Marinho? Na articulação de Marinho, o que me disseram é que Bolsonaro tem ligado pessoalmente para os senadores. Eu acho que na articulação de Marinho até um pouco menos, Carol. Agora, é importante a gente destacar que dentro do próprio PL, em especial ali na Câmara dos Deputados, que elegeu o PL, o partido de Bolsonaro, 99 deputados, meio a meio está ali a divisão. Então, metade é muito bolsonarista, mas tem uma metade que já pertencia ao PL antes mesmo de Bolsonaro. Uma metade que é mais centrão, que é mais pragmática e que não vai ficar esperando Bolsonaro decidir quando e se vai voltar para o Brasil. Existe uma pressão nesse sentido. Se o PL vai continuar à espera de Bolsonaro ou se articular já pensando, por exemplo, nas eleições municipais do ano que vem. Tanto que naquela entrevista que o Uribe fez com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o próprio Valdemar dá dois detalhes ali que a gente precisa analisar. Primeiro, ele fala, Bolsonaro deve voltar logo, voltar semana que vem. Ali gera uma tentativa de pressão, porque já tinha informação de que ele estaria querendo ficar mais tempo. Era uma forma de pressionar, o PL está te esperando, volte. Aí agora tem essa resposta, não, eu não quero voltar tão cedo. E em segundo lugar, como os meninos destacaram, já sinalizou ali que poderia ser, por exemplo, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, enquanto candidata, ou mesmo algum filho de Bolsonaro, em especial Flávio Bolsonaro, que é considerado mais, abre aspas, político. Então, assim, por mais que Bolsonaro seja do PL, é importante, e o PL sabe disso, que essa bancada e essa verba que vai vir com o fundo partidário, por exemplo, deve-se muito à força de Bolsonaro. Mas até quando vai dar para esperar esse retorno e não tomar decisões enquanto um partido pragmático, que sempre foi o próprio PL do Centrão, Carol? Obrigada, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar.